Olá a todos e todas. Hoje eu estou aqui para dar uma continuidade ao último vídeo que eu coloquei sobre as questões da era de Aquário, o Covid e tudo mais. Bom, na verdade, o que eu pretendo fazer nesse podcast aqui é um exercício de futurologia. O que é exatamente isso? Não são previsões como aquelas que a gente faz com tarô ou como outras artes adivinhatórias. Aqui são exercícios da imaginação, exercícios do pensamento, baseados em fatos e também em especulações. E aqui eu vou me colocar na posição de dar alguns panoramas possíveis para um mundo pós-Covid, pós-pandemia, com todas essas alterações que a gente está vendo aí acontecer. Primeiro de tudo, é muito importante que a gente entenda que é bem provável que a realidade não retorne mais ao que era antes, pelo menos ao antes, o pré-Covid aí. Mas por que isso? Né? Alguns podem dizer, mas Goya já teve a gripe espanhola, já teve outras epidemias que aconteceram e isso não afetou o mundo. Né? Inclusive, a gente pode observar que muitos erros daquela época a gente continua fazendo. Né? Então, a despeito de todo o conhecimento científico, a gente ainda permanece com pessoas céticas, pessoas que minimizam os números, né, minimizam a morte. Então é uma situação bem complicada da gente trabalhar. Tá? Mas ainda assim temos que entender que cada um tem seu ponto de vista. Então eu vou fazer aqui alguns exercícios mostrando como que isso pode acontecer. Primeiro de tudo, eu já alertei naquele outro vídeo que nós trabalhamos com a hipótese de uma mudança de era, né? Uma mudança de paradigma. Para que a gente entenda um pouco isso, eu vou voltar lá para o Êxodo, né, do Moisés, e vou fazer um comentário aqui. Acho que uma grande parte dos ouvintes já devem ter feito essa pesquisa no Google. Quem não fez, faça. Né? Se você for ver a distância percorrida por Moisés na época do Êxodo até a Terra Prometida, o Google informa que se você fizer a pé, é possível cumprir essa distância em 6 dias. Né? De carro vai para algumas horas esse valor. Mas não é isso que é importante, porque a Bíblia nos relata que eles levaram 40 anos para atravessar o deserto. Então, o que aconteceu aí? Né? Moisés se perdeu? O que houve aí? Bom, na realidade, o contexto todo bíblico trata da questão da saída do povo da escravidão que vivia no Egito. Tá? Não vamos entrar aqui no debate do que era escravidão ou não, mas a gente pode lembrar que o Egito naquele período era um povo extremamente desenvolvido, né? Um povo egípcio. Eles tomavam 3 banhos por dia, homens e mulheres depilavam o corpo inteiro por uma questão de higiene, para evitar piolhos, moscas e todas aquelas coisas, e que a maior parte da população ao redor, os outros povos ao redor, não tinham o mesmo desenvolvimento. Então o egípcio, naquele tempo, seria o equivalente hoje a você viver numa sociedade com teletransporte, carro voador. Né? Então é óbvio que a distância, a realidade do povo egípcio para os outros povos, entre eles o povo judeu, era uma distância abissal. Então você tem que entender que nessa perspectiva o que o pessoal, qual é a primeira reação que o povo teria no deserto, né? A hora que fosse enfrentar as vicissitudes ali do deserto, a primeira ideia deles seria voltar para o Egito. Era melhor ser escravo no Egito, mas com todas as comodidades que o mundo egípcio já ofertava naquele período, do que ficar camelando no deserto perdido atrás de um velho louco. Isso é um fato, né?
Então, Moisés, com a perspectiva de permanecer 40 dias no deserto, a intenção dele é que não entrasse na terra prometida nenhuma pessoa que ainda se lembrasse de como era bom viver na escravidão. Então ele precisava que uma geração inteira morresse, ele inclusive, lembrando que no relato bíblico Moisés não entra na terra prometida, porque ele também se lembrava da escravidão e ele podia ter a tentação de continuar escravo. Então, havia necessidade dessa geração se perder, dessa geração morrer ou se dissipar ali pelo deserto, e só entrasse na terra prometida as pessoas que não tinham lembranças da escravidão. E onde que isso é relevante nessa conversa de hoje? Eu, como todos sabem, trabalho na educação, e a educação hoje nós vivemos uma briga, uma discussão bastante intensa sobre aula online, aula presencial ou não presencial, a nova forma de dar aula, que todo mundo propaga aos quatro ventos novas tecnologias para o ensino, mas efetivamente a gente vê bem pouco aplicado. E ainda nas aulas online, nas aulas EAD, o que a gente vê é uma transposição de meio. Você continua dando aula da mesma forma que estava dando aula diante do quadro negro, né? Que eu chamo a idade do giz lascado. Então, o que, que acontece? Para que a gente consiga superar essa barreira dentro da educação, eu estou citando a educação porque é o meu meio imediato, nós precisamos primeiro esquecer como era o ensino até então. Não adianta eu apenas transpor tecnologicamente o quadro negro para o PowerPoint, que a aula vai continuar exatamente a mesma. Né? Não vamos melhorar a qualidade de ensino. E nós temos que trabalhar com a tecnologia como uma forma de libertação e não de escravidão dentro desse contexto. Tá? É muito importante a gente fazer isso. Então, quando eu trabalho com essas perspectivas, nós temos que entender que o nosso atual quadro de profissionais, como professores e mesmo outros profissionais, vamos pegar aqui o lojista de rua ou o lojista de shopping, precisa se desvincular do passado para conseguir entrar nessa nova era. Então, quando você tem um evento de uma pandemia como o Covid, você vê que a educação rapidamente se articulou para as aulas online, porque é uma coisa que já vem há vários anos, o EAD, então ela se articulou para esse atendimento. Muitas partes do comércio que já tinham o comércio online também sofreram um pouco impacto. Então, quem é que sofre o impacto, por exemplo, de um movimento, de um lockdown ou de uma restrição contato social? Justamente que vem por terra são aquelas salas de aula com 40, 45 alunos. Já se dizia o quão inviável isso era. É uma discussão constante isso na educação, a quantidade de alunos na sala de aula. A pandemia agora veio e colocou que realmente não tem cabimento essa quantidade de alunos naquele tamanho de espaço físico. A mesma forma, né, os shopping centers, apinhado de pessoas, cheios de gente por todo lado, estacionamento lotado. Então existe uma tendência, e isso já vem acontecendo em nível global nos últimos 10 ou 20 anos, de esvaziamento das lojas. Eu mesmo compro muitos livros e devo dizer que eu tenho cada vez menos ido a livrarias e comprado tudo online. Principalmente porque cada vez que eu vou numa livraria, lá só tem os best-sellers, os 10 mais da Veja. Então está a estante cheia de livros, mas de livros repetidos, livros inexpressivos, livros que não atendem à demanda. Então a gente tem que ter isso muito em mente. Né? Não adianta a gente dizer que a economia está caindo, que a economia piorou por causa da restrição e tudo mais. Eu tenho que entender que essa restrição está acontecendo justamente
essa queda, né, ela acontece não apenas pelo distanciamento, mas ela acontece também, tá, porque essas formas de comércio elas são antiquadas, elas já não têm mais razão de ser. Então, quando você vê, por exemplo, o movimento dos shopping centers ali nos anos 80 e tudo mais, no exterior já é raro a inauguração hoje de novos shopping centers, porque já se percebeu que isso efetivamente não traz um resultado econômico excelente. Se por um lado você tem segurança, você tem as lojas todas perto uma da outra, por outro lado o deslocamento nas cidades está cada vez pior, o estacionamento é cada vez pior, então você mora numa cidade que tem acesso a vários shoppings, mas você não consegue ir, isso é bastante comum, e em contrapartida você vê o esvaziamento do centro, né, do centro natural, do centro da cidade, que estão virando cracolândias. Né? Então você vê os centros antigos das cidades vão todos virando uma cracolândia. Por quê? Porque o comércio de rua que acaba sobrevivendo é aquela loja pequena de celular, aquelas lojas de ponta de estoque, né? Os pequenos comércios, aqueles mini shoppings das pessoas daquelas mulheres ou homens, né, que eu vou abrir uma confecção, aí abre uma confecção meia bomba, né, fazendo um arremedo de Adidas ou da Nike e coloca ali para vender o falsificado dele, né, camiseta de time. Então é óbvio que essa loja não se sustenta. Então a maior parte do centro antigo das grandes cidades vai se tornando desocupado, a energia ali vai estagnando e esses shoppings vão perdendo a sua razão de ser. Então, quando nós temos agora esse episódio dessa mudança de paradigmas que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente, nós temos que entender que esse processo vai mexer com tudo isso. Então vai mexer a forma como nós entendemos o aprendizado. Nós hoje temos tecnologias que são subutilizadas pelo aprendizado por causa da resistência dos professores e profissionais da educação ainda vinculados à era do giz lascado. A aula para mim só funciona com quadro negro, né? Isso é que nem você querer escrever com carvão porque você não acredita na utilidade da caneta esferográfica, não tem sentido. É uma discussão que não cabe, né? Você tem novos recursos e nós devemos utilizá-los. Novas ferramentas de comunicação. Então, utilizar de forma eficiente, né? Não tem que ficar no grupo do WhatsApp só para passar putaria. Você pode utilizar o WhatsApp, Telegram, Hangouts e outras ferramentas para fazer discussões que realmente atendam à necessidade de quem participa daquele grupo. Então, isso é uma premissa que nós temos que perceber. Outra coisa que deve mudar eu acredito pelo menos e faço votos para que isso aconteça, é uma melhor utilização da terra livre que nós temos à nossa disposição. Se você olhar, por exemplo, a distribuição demográfica do Brasil, você vai ver que existe uma grande faixa costeira ali próxima ao litoral, que é bastante densamente povoada, e quanto mais para o interior você vai, menor é essa utilização. Tá? E aqui, óbvio, não estou falando de terra produtiva, mas muitas vezes você passa, se você viaja de carro ou mesmo de avião, se você olhar, existem espaços enormes que não são colonizados por ninguém. Enquanto isso, as pessoas estão socadas nas grandes cidades, com apartamentos cada vez menores, cidades que crescem verticalmente, ao mesmo tempo que se espalham ali, mas de uma forma um tanto quanto desorganizada, e isso gera quando você tem períodos aí como esse da pandemia do Covid-19, você vê o impacto que isso tem. Por exemplo, pega São Paulo, quando você faz aí um lockdown, é óbvio que você vai ter falta de alimentos, falta de água, queda de energia. Por quê? Porque você tem que atender a demanda de milhões de pessoas com um recurso limitado. Então, a meu ver, um período pós-pandemia e um período bem utilizado, pós esse choque que nós estamos tendo, né? Já existem pessoas que estão chamando o Covid de
o advento do século XXI, né, que o século XXI começou com o Covid-19, tem a sua parcela de razão, porque foi uma coisa que parou o mundo num tempo específico, né? Foi muito pontual, quase como uma guerra. E o inimigo hoje é o inimigo invisível. Tá? Então nós temos que pensar isso, de repente, uma redistribuição demográfica. Eu acredito que além de redistribuir melhor a população sobre a face do planeta, em particular do Brasil, que é onde nós vivemos, nós temos que pensar em casas maiores ao invés de casas menores, porque se existia um movimento até então de casas minúsculas, essas casas vinham com a ideia embutida de que a pessoa só ia ali para dormir, tomar um banho, trocar de roupa e depois passava a maior parte do tempo na empresa. Só que se a gente pensar que muitas empresas vão adotar o teletrabalho como opção do seu negócio, até pela diminuição de custos, porque aí com isso eu transfiro o custo para o trabalhador, eu tiro da empresa e jogo para o trabalhador. Ó, você tem que ter um computador, tem que ter internet, né? E tem que dar a demanda para o serviço. Então você vai ter que ter uma impressora, você vai ter várias outras coisas ali para, ou escritórios menores, próximo da sua casa, mas isso leva ao conceito que a gente tem dos animais. Cada animal tem uma necessidade de espaço. Quando a gente vê um cachorro, por exemplo, preso num canil pequeno, a gente diz que ele está confinado num espaço pequeno, né? As galinhas numa granja, todas socadas ali, e na realidade, se a gente vai para uma casa que tem um pequeno espaço, o que, que acontece? Eu vou automaticamente colocar o ser humano nessa mesma situação de confinamento. Por isso que com o episódio da pandemia, você vê que muitas pessoas estão altamente estressadas de ficar em casa. Por quê? Porque ele tem um espaço muito menor do que ele estava acostumado, né? Porque tinha um espaço para ele andar, ele ia para o trabalho, né? É como a gente pode fazer o paralelo aí com os animais que saem para caçar, saem para nadar e tudo mais. A gente ia para a academia, ia fazer uma série de coisas e que neste período a gente não está indo mais. Então você está sendo obrigado a ficar confinado num determinado espaço. Então a tendência, a meu ver, é termos casas maiores que atendam às necessidades. Então a casa vai ter que ter ali um escritório, pelo menos, né, para o adulto e outro para as crianças, porque você vai estar trabalhando e teus filhos vão estar assistindo a aula online. E necessariamente a sala de casa não é o melhor espaço para você fazer essas coisas. Entende? Então vamos ter que ter uma mudança, inclusive na engenharia e arquitetura das casas, prevendo essas necessidades maiores de espaço que contemplem lazer. Então vamos ter provavelmente casas maiores ou condomínios, mas mesmo que haja o condomínio com espaço de lazer, se você for perpetuar ou despertar esse desejo das pessoas evitarem o excesso do movimento, né? Então também não adianta eu ter ali uma super academia e um condomínio enorme com 100, 200 apartamentos, todo mundo ir para a academia, porque você vai de todo jeito desfazer a ideia do isolamento. E é claro que aqui o pessoal pode dizer, mas você está sendo alarmista, você está calculando que a pandemia vai virar para sempre. Não, né? Não é esse o foco, né? Na realidade, a gente está entendendo que está havendo mudanças econômicas, como eu disse, teletrabalho, existe uma tendência dentro da educação em aumentar até 60% das aulas para o expediente online, né, para diminuir o custo do Estado com escolas físicas. Então, naturalmente, a gente está indo nessa direção. Eu não estou inventando uma coisa aqui baseada no terrorismo, eu estou falando em percepções da própria sociedade como ela está acontecendo. Se você for ver, hoje pouquíssimas pessoas vão no banco. Por quê? Porque tem a menos que você tenha que sacar dinheiro em espécie, tá? E hoje você pode fazer nos caixas automáticos,
De resto, você praticamente não precisa ir na agência bancária. É raro a necessidade de ir. E com o aprimoramento da tecnologia e dos aplicativos, isso praticamente vai ser banido. Tá? Quem tem contas aí como Nubank e outros bancos virtuais já tem essa experiência. Então nós não vamos trabalhar com outras perspectivas nesse sentido. Quando nós pensamos nessas novas tecnologias, que nem os bancos digitais, vale até a pena colocar para todos aqui que estão ouvindo que o Brasil é um exemplo de automação bancária para todo mundo. É um dos países que tem um nível de avanço dentro da tecnologia bancária muito bom. Então, com esses novos paradigmas, a tendência disso é que outros serviços também não tenham mais a necessidade da presença do cliente, da presença física. Se você parar para pensar da Amazon, por exemplo, é uma loja virtual que ela não possui local físico, ela não possui um endereço onde você possa comprar, a não ser um endereço virtual. E ela, através dos seus parceiros, faz todo o envio das mercadorias que o cliente necessita. Em alguns países, como os Estados Unidos, você encomenda inclusive comida pela Amazon. Isso é cada vez mais um serviço à disposição. Então as pessoas vai haver uma tendência que as pessoas vão sair cada vez menos de casa, até mesmo se a gente pensar que não tem como eu diminuir São Paulo hoje, eu vou levar pelo menos 1 ou 2 séculos até esvaziar São Paulo, por exemplo, para levar todo mundo para o interior, como eu citei há pouco. Existe uma tendência das pessoas de diminuir a necessidade de enfrentar o trânsito. Por que eu vou me enfiar no trânsito de São Paulo, ou Rio, ou Nova York, ou outras cidades, como a Cidade do México, por exemplo, se o trânsito é uma loucura e eu posso comprar tudo online e quem vai ter que fazer esse transporte é o motoboy, a empresa de entregas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente já consegue antever que vai haver um grande incremento nos serviços de entrega. Então, as empresas voltadas para o transporte de bens enquanto entrega de produtos vão ser melhor, né? Vão se dar melhor. Então, é motoboy, é carro, é furgão, é drones, etc. Existe um grande mercado potencial para essas empresas que já vem crescendo nos últimos anos. Também nessa mesma linha, a gente vai ver que o comércio de rua tende a diminuir muito, dependendo do pedestre. Essa tendência vai se acentuar, inclusive é algo que já é perceptível nas grandes cidades. As pessoas, mesmo quem passa a pé, é difícil por uma questão de segurança, ou porque está apressado indo para algum lugar. Então dificilmente a pessoa para comprar alguma coisa, ou ela não encontra um lugar para estacionar o carro se ela está passando de carro. Então a tendência desse comércio de rua é ele diminuir, não necessariamente se extinguir, mas ele vai diminuir bastante, como já é um fato hoje em dia. Por outro lado, alguns negócios familiares, algumas profissões tendem a voltar, como por exemplo sapateiros, alfaiates. Por quê? Porque quem comprou roupas e sapatos online sabe que muitas vezes é difícil você acertar o seu número ou comprar uma peça muito específica. Então você vai ter ou sites especializados ou aquele alfaiate, aquela costureira do bairro que vai te atender. Então também é um mercado potencial aí para essas pequenas profissões retornarem, que haviam praticamente sido extintas nos últimos anos, né? Hoje é difícil numa grande cidade você encontrar esse tipo de serviço à sua disposição. Outras perspectivas que a gente tem também em relação ao entretenimento. Se você parar para pensar,
Inclusive eu vi hoje, se não me engano, um comentário no jornal a respeito dos cinemas nos Estados Unidos, que por causa do isolamento as bilheterias estão em zero. Eu particularmente não tenho a menor motivação nos últimos tempos de ir para o cinema, porque você entra no cinema e gente com celular o tempo inteiro, pessoas conversando o tempo todo durante o filme, e como eu já estou numa idade provecta, me interessa muito mais ficar em casa e assistir no conforto, que eu tenho uma boa TV, um bom sistema de som para aproveitar aquele filme, do que realmente pegar uma fila, ver aquele bando de gente que está ali com péssima educação no que se refere ao comportamento em grupo. Então eu mesmo prefiro ficar em casa. E acho que foi o Fernando Meirelles, se não foi, por favor, alguém me corrija, mas eu acredito que foi o Fernando Meirelles que citou que você teve a criação do Oscar na década de 30, né, ali após a Depressão de 29, como uma forma de valorizar o cinema, e depois da Segunda Guerra você tem a criação do Festival de Cannes. Então, provavelmente agora nós vamos ver um novo festival totalmente online, que permita que a pessoa compre os ingressos online. Isso também eu estou parafraseando aqui o Fernando Meirelles, e essas pessoas vão poder participar. Então, além de tudo, você aumenta o teu público dentro da internet. É claro que se você pensar o Oscar como uma cerimônia exclusiva, então é claro que os valores também vão ser proibitivos nos festivais online. Isso não impede a elitização. Então, temos que pensar em toda a economia trabalhando diferente. O fenômeno das lives, né, das grandes bandas e dos grandes artistas que tem se manifestado nesse período de isolamento, nada mais é do que um grande balão de ensaio do que tornar isso um novo padrão de mercado. Então, não é mais vender CD, não é mais vender DVD de show, mas é participar do show aonde você estiver. E novamente aqui volta aquela ideia da casa. Então, para você poder curtir uma live bacana, um show bacana do seu artista, você vai ter que ter uma boa TV, um bom sistema de som. Então, nós temos toda uma indústria que tende a se mobilizar para atender essas novas demandas. Os serviços de streaming vão se tornar cada vez mais competitivos e provavelmente o custo deles vai diminuir, porque vai haver uma profusão enorme de canais aí, canais totalmente voltados para conteúdos específicos. Inclusive, uma antivisão disso é o que acontece no próprio YouTube, onde você tem canais totalmente dedicados a determinada fatia de público a favor do governo, contra o governo, especializado em cinema, especializado em falar sobre séries, quadrinhos, artes, artesanato, música, aulas online. Então, quem está hoje fazendo isso está saindo na frente. Ao mesmo tempo que nós vamos ter uma democratização da informação nesse quesito, nós vamos ter também um novo filtro a partir disso. Porque até agora você vê canais muito mal aparelhados, muito mal informados, canais especializados em fake news, canais especializados que não são especializados em coisa nenhuma. Então, à medida que isso se profissionalizar e a competição ficar mais acirrada, você vai ter a tendência de um melhor preparo das pessoas. Elas vão tentar entregar um produto melhor, porque o que vai limar o mau profissional do bom profissional é justamente essa quantidade absurda de informações que nós produzimos hoje no mercado. E voltando ainda, usando isso para falar novamente de educação, a gente vai começar a perceber, principalmente quem toca instrumento ou tem um hobby, por exemplo, artesanato, pintura, mecânica, já encontrou no YouTube algum canal especializado nisso. Tem aqueles canais de marcenaria, canais especializados em decoração, especializados em todo tipo de informação. Se você tem algum interesse em algum assunto muito específico, é muito provável que esse assunto já tenha algum canal do YouTube no momento. E voltando a falar da educação, provavelmente
a educação, dentro disso, também vai ter uma mudança, justamente aonde eu vou eliminar a necessidade, muitas vezes, de você estar preso a um determinado ponto físico, um colégio físico, por exemplo, porque eu vou ter muitos professores bons de matemática pelo YouTube ou por um canal futuro que ainda vem a ser criado, mas eu vou poder escolher com quem eu quero estudar física, com quem eu quero estudar álgebra, com quem eu quero estudar ciências. Eu não vou mais ficar à mercê de um professor ruim que foi indicado para mim pelo Estado ou pelo colégio, mesmo que ele seja particular, porque eu vou ter aulas gravadas de professores excepcionais, como hoje já vem acontecendo. Então, quando nós falamos de um novo contexto de realidade, e as pessoas dizem que isso são projeções absurdas, na realidade isso já está acontecendo, pessoal. Isso está batendo na sua porta. A cada dia que passa, nós vemos novas opções. O Spotify, por exemplo, é uma ferramenta que mais uma vez quebrou as gravadoras. Depois do MP3, a música on demand foi um tiro na cabeça. O próprio YouTube, se você soma YouTube, Vimeo e outras ferramentas de vídeo, Dailymotion, você pega Spotify, você pega o SoundCloud e outros dispositivos aí que tem de streaming, eles foram um tiro na cabeça da indústria fonográfica para o meio físico. Quantas pessoas hoje vão numa loja para comprar um CD? Embora o vinil esteja retornando, você também está comprando ele online. Mas por um capricho, por uma ideia de colecionador, aqui de novo, se você começa a colecionar vinil, volta aquela história da necessidade de uma casa maior, um sistema de som melhor. Então as pessoas vão ter uma nova busca por qualidade de vida. E aí você tem, como eu citei também, a questão das academias, os personal trainers e tudo mais, você vai também ter que ter melhores opções para poder fazer isso sem sair de casa, sem se expor. Se não é por algum vírus, alguma pandemia, que a tendência disso é acabar, pelo menos por um tempo, né? Se a gente for ver o próprio ciclo aí no século XX, as pandemias foram pulverizadas a cada 20 anos aproximadamente, né? Dá para fazer quase uma média disso. Então, nós vamos ter nesse contexto todo as pessoas mais interessadas em se aperfeiçoar dentro de casa. Então as pessoas vão valorizar mais o local onde estão morando, e aqui, é claro, eu estou falando de um contexto de um público pelo menos mais da classe média. Óbvio, a gente não pode falar que eu vou ter pessoas favelas, eu tenho a todo tempo. É, claro, terrível a gente parar para pensar que ainda existam pessoas sem saneamento básico, mas isso é uma constante na humanidade, e essa parcela nós nunca vamos, infelizmente, nunca vamos poder excluir da realidade como um todo, porque sempre haverá pessoas que são deixadas à margem. É cruel pensar nisso, mas também temos que ser realistas que nem todas as tecnologias, nem todas as facilidades vão chegar a todos os momentos, para todas as pessoas. Se eu tenho gente que não tem nem água encanada em casa, como é que eu vou querer que essa pessoa tenha acesso a uma internet de qualidade, a um celular de qualidade, ou qualquer que seja o aparelho, uma casa totalmente automatizada? Então, esse desafio ainda vai permanecer nessa nova perspectiva, porque é impossível você zerar essa curva, seja por ação do governo, seja por ação de uma sociedade privada, porque existe uma tendência à criação de castas, à criação de classes. Então, infelizmente, isso permanece ainda na história humana. Nós podemos tentar minimizar isso, mas é uma conta que a gente nunca vai zerar. Até porque, se eu diminuir essa curva, eu vou ter o surgimento de uma nova classe média
num outro patamar. Isso também é um fato, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e sonhar com um dia utópico em que todas as pessoas vão se amar, vão se respeitar, todo mundo vai ter condições de sustentar um filho, todos vão ter acesso à saúde, porque infelizmente isso não é uma realidade. O que talvez melhore, já que entramos aqui na área da saúde, é a percepção de que hoje, por exemplo, mesmo nas escolas públicas, grande parte dos alunos tem pelo menos um celular em casa. Muitas vezes ele não tem televisão, inclusive os canais abertos, a tendência deles é serem fechados por completo e substituídos por algum tipo de streaming gratuito, ok? Isso é uma tendência. Todos os canais de TV aqui no Brasil estão passando por uma recessão e no mundo também. Tá? Então a gente não pode esquecer isso, não podemos ignorar isso na nossa conta, mas a partir do momento que eu tenho pelo menos um celular por família, e isso é uma conta que não é tão longe assim da realidade, até como você tem um barateamento das novas tecnologias, isso se torna cada vez mais acessível. Às vezes é muito mais barato eu comprar um celular do que uma TV de qualidade. E quando eu penso na convergência tecnológica, então eu vou ter pessoas muito mais voltadas para a tela do celular do que para a tela da TV. Eu tenho um filho de 24 anos e um outro 14 anos, e eles mal veem televisão, eles usam TV para assistir YouTube, Netflix, mas não assistem em absoluto canais abertos. E muitas vezes a TV está desligada e eles estão assistindo Netflix ou outros canais pelo celular e não pela televisão. Então a TV está deixando de ser importante, mas a partir do momento que eu tenho um celular que me permite a convergência de várias tecnologias, e aqui é onde eu queria falar da saúde, existe uma tendência de universalização da saúde por aplicativo. Aí isso é um outro mercado que vai aparecer. Então eu vou ter serviços de médicos, psicólogos, toda uma gama de profissionais trabalhando em prol da saúde por aplicativo, alguns gratuitos, outros pagos, e portanto isso, a elitização da saúde ainda vai existir. No entanto, nós teremos muito mais acesso, por exemplo, essas pessoas que moram em locais distantes que não têm um posto de saúde, essas pessoas que moram longe, por exemplo, de algum posto de saúde, ou que a cidade não possui um bom posto de saúde, um bom serviço público de atendimento à pessoa, na maior parte dos casos, 70% das consultas poderiam ser resolvidas online, porque é consultar, estou com dor nas costas, estou com problema disso, estou com problema daquilo. Muitos problemas que chegam no posto de saúde, no geral, são problemas que a pessoa poderia resolver em casa através de um aplicativo. Ter orientações alimentares, a questão da própria sexualidade, e o aplicativo fazer o filtro de quem precisa ou não buscar um serviço de saúde. Então a universalização da saúde é muito mais fácil ser feita por aplicativo ou por alguma forma de tecnologia do que necessariamente eu ficar construindo postos de saúde. Se você pensar inclusive em termos de custo operacional, o que é mais barato? Eu desenvolver um software que atenda a demandas específicas da população carente, isso tem como ser mensurado e ser trabalhado, ou eu criar um posto de saúde, contratar profissionais, dar atendimento a esse público. E aí a gente entra, se você parar para pensar no nível de corrupção, quanto dinheiro é perdido você construindo uma obra que muitas vezes vai levar anos para ser inaugurada, até fazer um concurso ou contratar o profissional adequado para atender, e assim por diante. E muitas coisas que hoje dependem de uma vontade política são facilmente resolvidas por tecnologia. Então, quando nós pensamos numa sociedade do futuro, e se você pensa na direção
de um esvaziamento do governo, como aquela teta que todo mundo quer mamar. Então, se você quer um Estado mínimo, a tecnologia acaba sendo um caminho que tira da mão dos políticos o poder sobre a população. A partir do momento que eu coloco tecnologias que atendam demandas específicas, essa da saúde é um ótimo exemplo, eu vou ter muito mais, um combate muito mais efetivo à corrupção do que eu ficar criando CPIs, por exemplo, que nunca dão em nada. Aqui me desculpem se eu entrei na seara política, mas na realidade é isso. Então hoje nós temos mecanismos que facilitam a corrupção, que impedem a criação de um Estado mínimo. De novo, aquela síndrome da Gabriela, nasce assim, vai ser sempre assim. Enquanto que através de ferramentas de tecnologia avançada, com inteligência artificial, eu consigo alterar em muito esses panoramas. Por exemplo, já existem aplicativos, já existem programas e sistemas avançados no suporte a decisões de juízes. Então eu não me recordo agora, não vou nem arriscar porque eu não vou lembrar e vou falar errado, mas você tem aí tribunais que já têm secretarias e fóruns que já têm ferramentas de análise de processo, uma vez que todos os processos hoje são online, que avaliam os processos, comparam a jurisprudência prévia e tomam decisões que indicam esse ou aquele encaminhamento, com um grau de assertividade muito grande. Então, se você tem uma ferramenta dessa, a ferramenta em si não aceita suborno, a ferramenta em si não tem amigos. Então, quando eu penso em ferramentas tecnológicas de inteligência artificial, elas são um caminho muito mais fácil de se utilizar para trabalhar contra a corrupção do que ficar inventando leis. Então, nós hoje temos tecnologia para avançar nossa sociedade milênios à frente. E muitas pessoas até podem contra-argumentar e dizer, não, mas isso vai levar muito tempo, isso são sonhos. Não, gente, me desculpem, mas quem trabalha com tecnologia sabe que muitas dessas tecnologias hoje estão disponíveis, são facilmente aplicáveis, e o único motivo delas não serem utilizadas é a falta de investimento por barreiras políticas, porque aí você tem corte de bolsas, você tem uma série de corte de pesquisa, falta de investimento muito mais público até do que privado, porque aí você tem empresas no mercado privado que investem nisso e esbarram na burocracia para aprovar esse tipo de utilidade. Por quê? Porque justamente um Estado centralizador e controlador, isso eu não estou falando só no Brasil, mas eu estou falando no mundo, sente que sai das suas mãos grande parte do poder decisório. E isso é um perigo. Então hoje nós temos muitos impedimentos, muito mais por barreira política do que por barreira tecnológica. Tá? Então esse podcast que eu estou fazendo com vocês são exercícios de imaginação que podem trazer um futuro melhor, mais rápido, talvez, não sei se vai ser 100% melhor, até onde que ele é utópico ou é um fato que ele pode ser alcançado, mas a grande questão é que sim, nós temos meios hoje para mudar a sociedade de maneira radical, e é muito mais uma questão de aplicação do que realmente o impedimento físico, tecnológico ou mesmo financeiro. Inclusive, falando em tecnologia, hoje nós temos tecnologias muito mais baratas e um suporte melhor, tecnologias que possuem uma resposta mais rápida, uma resposta mais poderosa, uma resposta muito mais abrangente do que, por exemplo, nós tínhamos na época que o homem foi à Lua. Hoje você tem um potencial, claro, me perdoe aí o paralelo, né? Talvez seja um exagero, mas você tem no bolso muito mais tecnologia do que o foguete que levou o homem à Lua. Então, como a gente pode dizer que não existe tecnologia barata? Sim, ela é barata.
E é muito mais barata se você parar para pensar no quanto se desvia por corrupção, correto? Então, nós temos como vislumbrar um futuro melhor e nós temos que correr atrás. Então, se hoje eu fosse dar um conselho à humanidade, eu diria para a gente trabalhar nessa direção, buscando qualidade de vida, buscando muito mais tecnologia para ajudar a resolver os nossos problemas, tentando nos afastar de desejos políticos. Até porque os desejos governamentais muitas vezes vão na contramão do seu povo. Isso também é um fato histórico que a gente não pode nunca nos esquecer, né, de como os governos agem na história humana. Nenhum governo age para o bem absoluto de uma nação. Todo governo acaba, portanto, pensando numa pequena parcela em quem vai ser agradado, quem vai ser beneficiado. Então, se nós, enquanto população, pensamos numa vida melhor, quem pode fazer isso é o acesso à tecnologia, o acesso à informação, a busca por qualidade de vida, e nós, enquanto seres humanos, temos que cobrar isso, essa resposta da sociedade como um todo. Então, só reprisando aqui algumas coisas, então nós hoje temos revoluções que estão batendo na nossa porta na área da educação, na área urbana, né? Eu falei pouco, mas a própria questão do transporte público deve mudar com tudo isso. Se tudo estava indo em direção ao transporte coletivo, será que agora, pós-epidemia, pós uma pandemia, o transporte coletivo acaba sendo tão atraente? Ou que outra forma de transporte coletivo vai aparecer que evite contaminação entre pessoas? Essas são perguntas que a gente tem que se fazer. São perguntas que necessariamente não têm uma resposta fácil, mas que precisam ser pensadas. Então, mais uma vez, a minha ideia aqui não é ditar um futuro, mas colocar elementos para que o ouvinte pense e colabore. Então eu convido todos vocês que ouviram o programa até aqui, que deixem a sua opinião, com aquilo que concorda, com aquilo que discorda. Me lembrem alguma coisa que eu deixei passar e não comentei. Eu acabei comentando sobre áreas do meu interesse, como moradia, educação, tecnologia, mas eu posso ter deixado alguma coisa de fora. Então, se eu deixei uma área que seria interessante para você de fora, escreve aí no comentário, manda um e-mail para mim. O e-mail é frgoia com y @gmail.com. Fica aí o convite, por favor, me escrevam, façam seus comentários, me diga qual é o buraco e mesmo que você não concorde com nada disso, me diga o porquê você não concorda, me dê a sua visão e quem sabe a gente faz um programa no futuro tentando cobrir essa sua questão e explicar mais aprofundadamente o ponto que você levantou, concordando ou não com você. Acho que é uma ótima ferramenta de discussão. Concordando ou não com você, eu acho que essa é uma ótima ferramenta de discussão. Então, eu me despeço aqui e fica o convite, se inscreve no canal, dá o seu like e vamos em frente, porque temos um futuro à nossa espera e temos muita coisa a fazer. Lembrando sempre que a criação de um mago começa pela palavra. Com a minha boca eu crio. E agora sim eu me despeço realmente de vocês. Até mais.